Você já teve aquela sensação de ouvir algo tão absurdo, tão fora da curva do que consideramos normal, que seu primeiro instinto foi pensar: isso só pode ser mentira? Aquela história que um amigo conta no bar e você balança a cabeça rindo, certo de que ele está exagerando ou inventando? Pois é. E se eu te disser que existe uma cidade inteira onde quase todos os habitantes vivem no mesmo prédio? Ou que o coração de uma baleia azul é tão grande que um ser humano poderia nadar dentro de suas artérias? Parece ficção científica, não é? Mas a verdade é que a realidade frequentemente supera qualquer ficção que possamos criar. O mundo está repleto de fatos tão extraordinários, tão bizarros, que parecem ter saído diretamente de um filme de ficção ou de uma história inventada para impressionar. No entanto, são absolutamente reais, comprovados pela ciência, documentados pela história ou testemunhados pela sociedade. Nos próximos minutos, vou compartilhar com você alguns dos fatos mais surpreendentes que existem, aqueles que fazem você questionar tudo o que achava que sabia sobre o mundo. Prepare-se para duvidar, para se surpreender e, acima de tudo, para descobrir que a realidade é muito mais estranha, fascinante e imprevisível do que poderíamos imaginar. Antes de mergulharmos nos fatos propriamente ditos, vale a pena refletir sobre por que algumas verdades nos parecem tão difíceis de acreditar. Nosso cérebro é uma máquina incrível de processamento, mas também é programado para economizar energia e criar atalhos. Quando uma informação contradiz drasticamente o que consideramos normal ou possível, nosso instinto natural é rejeitá-la. É um mecanismo de proteção evolutivo. É mais seguro duvidar do desconhecido do que aceitar cegamente qualquer coisa. Mas esse mesmo mecanismo que nos protegeu por milhares de anos também pode nos impedir de enxergar a incrível complexidade e as infinitas possibilidades do universo em que vivemos. A ciência, a história e as diversas culturas ao redor do mundo estão repletas de fatos que desafiam nossa compreensão imediata. São como peças de um quebra-cabeça gigante que não se encaixam facilmente na imagem que temos do mundo. E é justamente por isso que são tão fascinantes. Vamos começar nossa jornada pelo inacreditável, com alguns fatos científicos que, apesar de comprovados, parecem desafiar tudo o que aprendemos na escola. A ciência é frequentemente vista como algo objetivo e previsível. Seguimos o método científico, fazemos experimentos, coletamos dados e chegamos a conclusões. Simples, certo? Mas a natureza tem um jeito peculiar de nos surpreender, revelando verdades que parecem contradizer nossa intuição mais básica. Você já parou para pensar, por exemplo, que praticamente não existimos? Isso mesmo que você leu. Cientificamente falando, 99,99% de toda a matéria é espaço vazio. Toda a matéria está formada por átomos, pequenas partículas compostas de um núcleo orbitado por elétrons. E entre esse núcleo e os elétrons, um vasto vazio. Se pudéssemos remover todo o espaço vazio de todos os átomos que compõem a humanidade inteira, todos os 7,9 bilhões de pessoas caberiam em um cubo do tamanho de um torrão de açúcar. Isso significa que você, eu, este dispositivo que você está usando para me assistir, somos praticamente nada. Apenas uma ilusão de solidez criada por forças eletromagnéticas que mantém os átomos unidos. Difícil de acreditar, não é? Mas é 100% verdade. E o que você diria se eu contasse que algumas cores que você vê todos os dias nem sequer existem? O magenta, por exemplo, não tem um comprimento de onda específico no espectro de luz visível. Diferente do vermelho, verde ou azul, que correspondem a comprimentos de onda específicos, o magenta é uma construção do nosso cérebro. É como se nosso cérebro pensasse: não tenho ideia de que cor é essa, mas sei que não é verde. O magenta é essencialmente uma cor que nosso cérebro inventa para preencher uma lacuna em nossa percepção visual. É uma cor que existe apenas em nossa mente. Falando em coisas que parecem impossíveis, você sabia que compartilhamos 50% do nosso DNA com as bananas?
Isso mesmo. Aquela fruta amarela que você come no café da manhã tem metade do seu código genético idêntico ao seu. Não é à toa que somos todos parte da mesma árvore da vida. Mas ainda assim, é difícil olhar para uma banana e pensar: ei, somos praticamente primos. E aqui vai um fato que é literalmente arrepiante. Os corpos humanos ainda têm calafrios após a morte. Devido a reações químicas residuais nos músculos, um cadáver pode apresentar movimentos involuntários horas depois do falecimento. Isso explica muitas histórias de terror sobre mortos que se mexem e contribuiu para o medo de ser enterrado vivo, que era comum em séculos passados. Alguns caixões antigos até mesmo vinham equipados com cordas e sinos, para o caso de o falecido acordar debaixo da terra. Se os fatos científicos já são difíceis de acreditar, prepare-se para alguns eventos históricos que parecem ter saído diretamente de um roteiro de filme bizarro. A história humana está repleta de acontecimentos tão estranhos que, se fossem apresentados como ficção, provavelmente seriam criticados por serem pouco realistas. Vamos começar com algo que vai fazer você repensar sua rotina de higiene bucal. Na Roma Antiga, as pessoas usavam urina humana como enxaguante bucal. Sim, você leu corretamente. Os romanos bochechavam urina porque acreditavam que a amônia presente nela agia como um clareador para os dentes. E, surpreendentemente, não estavam completamente errados do ponto de vista químico. A amônia realmente tem propriedades branqueadoras. Mas acho que todos concordamos que o creme dental e o enxaguante bucal modernos são alternativas muito mais agradáveis, não é mesmo? Ainda na Roma Antiga, aqui está um fato perturbador sobre os valores familiares daquela época. Enquanto matar o próprio pai era considerado um dos crimes mais hediondos possíveis, um patriarca romano tinha o direito legal de tirar a vida de seus próprios filhos se assim julgasse necessário. O poder paterno, ou pátria potestas, dava ao homem autoridade absoluta sobre sua família. É um lembrete sombrio de como os conceitos de direitos humanos e proteção infantil são relativamente recentes em nossa história. Falando em relações familiares incomuns, você conhece a história de Mary Shelley, autora do clássico Frankenstein? Após a morte de seu marido, o poeta Percy Shelley, ela mandou cremá-lo, mas guardou o coração dele em sua escrivaninha por anos. O coração não havia sido consumido completamente durante a cremação, e Mary decidiu mantê-lo como uma lembrança macabra de seu amado. Esse fato só foi descoberto após a morte dela. Considerando que ela escreveu um livro sobre um cientista que dá vida a um ser feito de partes de cadáveres, talvez não devêssemos nos surpreender tanto. E se você acha que a tecnologia moderna às vezes tem origens estranhas, prepare-se. Os vibradores foram originalmente inventados como dispositivos médicos no século XIX. Médicos da época tratavam mulheres diagnosticadas com histeria, um termo guarda-chuva para praticamente qualquer condição psicológica ou emocional feminina, provocando o que chamavam de paroxismo histérico, que hoje reconhecemos como orgasmo. Como esse tratamento manual era cansativo para os médicos, em 1880, Joseph Mortimer Granville inventou o primeiro vibrador elétrico para aliviar seu trabalho. Um caso clássico de preguiça gerando inovação. Mas talvez um dos eventos históricos mais bizarros e menos conhecidos seja o grande desastre do melaço de Boston. Em 1919, um enorme tanque contendo 2,5 milhões de galões de melaço explodiu em Boston, criando uma onda pegajosa de 7 metros de altura que varreu as ruas a 56 km/h. O resultado? 21 pessoas mortas e 150 feridas, além de cavalos, edifícios e carros destruídos. Por décadas, os moradores diziam que em dias quentes de verão ainda era possível sentir o cheiro doce de melaço nas ruas. Imagine explicar para o seu chefe que você vai se atrasar para o trabalho porque foi atingido por uma tsunami de melaço. Esses eventos históricos nos lembram que a realidade frequentemente supera qualquer roteiro de ficção. Nenhum escritor criativo precisaria inventar essas histórias. A história humana já fez isso por nós, e de maneiras que desafiam nossa imaginação.
Existem momentos na vida em que eventos tão improváveis acontecem que nos fazem questionar se realmente vivemos em um universo regido apenas pelo acaso. Coincidências tão extraordinárias que parecem ter sido orquestradas por alguma força misteriosa. Uma das histórias mais impressionantes nesse sentido aconteceu em 2001, na Inglaterra. Uma menina de 10 anos chamada Laura Buxton soltou um balão durante a celebração do aniversário de casamento de seus avós. No balão, havia um bilhete com seu nome e endereço, pedindo que quem o encontrasse respondesse. Pouco mais de uma semana depois, o balão foi encontrado por outra garota, que também se chamava Laura Buxton, a cerca de 140 quilômetros de distância. Mas a coincidência não para por aí. Quando as duas Lauras finalmente se encontraram, descobriram que ambas tinham exatamente a mesma idade. Ambas tinham labradores pretos de 3 anos. Ambas tinham um coelho de estimação e ambas tinham um porquinho da Índia. As chances matemáticas de todas essas coincidências são tão astronômicas que fazem a história parecer inventada, mas é absolutamente verdadeira e bem documentada. Falando em probabilidades astronômicas, você sabia que existem mais combinações possíveis em um baralho de 52 cartas do que estrelas na Via Láctea? O número de maneiras de embaralhar um baralho é 52 fatorial, o que equivale a aproximadamente 8 seguido de 67 zeros. Para contextualizar, estima-se que nossa galáxia tenha entre 100 e 400 bilhões de estrelas, um número imenso, mas ainda assim muito menor que o número de combinações possíveis em um simples baralho. Isso significa que cada vez que você embaralha adequadamente um baralho, é praticamente certo que essa ordem específica de cartas nunca existiu antes na história da humanidade. Da próxima vez que estiver jogando cartas com os amigos, lembre-se, você está testemunhando um arranjo único no universo. Essas coincidências e probabilidades nos fazem refletir sobre os limites entre o acaso e o destino. Será que vivemos em um universo puramente aleatório? Ou há padrões e conexões que ainda não compreendemos completamente? A matemática nos diz uma coisa, mas nossa intuição muitas vezes nos leva a outra direção. Nosso planeta é repleto de lugares e culturas tão peculiares que parecem ter saído diretamente de um livro de fantasia ou ficção científica. Realidades que existem paralelamente à nossa vida cotidiana, mas que desafiam nossa compreensão do que é normal. Você já imaginou morar em um prédio onde todos os seus vizinhos, amigos, colegas de trabalho, professores e até o prefeito vivem sob o mesmo teto? Em Whittier, uma pequena cidade no Alasca, isso é realidade. Quase todos os 220 habitantes da cidade vivem em um único edifício de 14 andares chamado Begich Tower. O prédio não é apenas residencial. Contém a escola, o correio, a delegacia, uma igreja, uma mercearia e até mesmo o hospital da cidade. A única exceção é um homem chamado Paul, que optou por viver em uma casa móvel próxima à entrada da cidade. Imagine só, você pode literalmente passar meses sem sair do prédio, especialmente durante os rigorosos invernos do Alasca. É como uma pequena cidade vertical, isolada do resto do mundo. Parece o cenário de um filme distópico, mas é simplesmente a solução prática que os moradores encontraram para lidar com as condições climáticas extremas da região. Falando em coisas grandes, você consegue imaginar o tamanho do coração de uma baleia azul? O maior animal que já existiu na Terra tem um coração do tamanho aproximado de um carro pequeno, pesando cerca de 180 quilos. As artérias principais são tão largas que um ser humano adulto poderia literalmente nadar dentro delas. O coração bombeia 220 litros de sangue a cada batida, e o som de suas batidas pode ser detectado a mais de 3 quilômetros de distância na água. É difícil conceber algo tão imenso, não é? E pensar que essas criaturas magníficas compartilham o planeta conosco. Aqui vai um fato cultural
que desafia nossas percepções sobre prioridades nacionais, existem mais museus nos Estados Unidos do que McDonald's e Starbucks combinados. Enquanto há aproximadamente 14 mil McDonald's e 15 mil Starbucks no celelário, o país abriga mais de 35 mil museus. Isso contradiz a imagem estereotipada dos americanos como consumidores de fast food desinteressados em cultura. Na verdade, os Estados Unidos têm uma das maiores concentrações de instituições culturais do mundo, variando de pequenos museus comunitários a gigantes internacionais como o Metropolitan Museum of Art. Esses lugares e culturas nos lembram que o mundo é muito mais diverso e surpreendente do que geralmente percebemos em nossa rotina diária. Por trás do que consideramos normal, existe um universo de experiências humanas que desafiam nossas expectativas e expandem nossa compreensão do que é possível. Às vezes, os fatos mais surpreendentes não estão em lugares exóticos ou em eventos históricos distantes, mas em objetos e fenômenos que encontramos em nossa vida diária. Coisas que vemos, usamos ou experimentamos regularmente, mas que guardam segredos extraordinários que a maioria de nós desconhece. Aquele pote de mel no fundo da sua despensa? Ele provavelmente vai durar mais do que você. O mel é um dos únicos alimentos que não estraga, literalmente nunca. Arqueólogos encontraram potes de mel em tumbas egípcias com mais de 3.000 anos que ainda estavam perfeitamente comestíveis. Isso acontece porque o mel tem baixíssimo teor de umidade e é naturalmente ácido, criando um ambiente onde bactérias e micro-organismos simplesmente não conseguem sobreviver. Além disso, as abelhas adicionam uma enzima chamada glicose oxidase, que produz pequenas quantidades de peróxido de hidrogênio, agindo como um conservante natural. Da próxima vez que encontrar um pote de mel cristalizado no fundo do armário, lembre-se, ele não estragou, apenas precisa ser aquecido suavemente para voltar à consistência normal. Você sabia que os astronautas crescem no espaço? Sem a força da gravidade comprimindo a coluna vertebral, os astronautas podem crescer até 5 centímetros durante missões espaciais prolongadas. Imagine passar 6 meses na Estação Espacial Internacional e voltar para casa precisando de roupas novas, porque todas ficaram curtas. Felizmente para os astronautas, esse crescimento é temporário. Ao retornar à Terra, a gravidade faz com que voltem ao seu tamanho normal em algumas semanas. Ainda assim, é um lembrete fascinante de como nossos corpos são adaptados especificamente para as condições da Terra. Aqueles relâmpagos que você vê durante uma tempestade, cada um deles contém energia suficiente para torrar aproximadamente 100.000 fatias de pão. Um único raio típico carrega cerca de 5 bilhões de joules de energia, o suficiente para manter uma lâmpada de 60 watts acesa por 3 meses. A temperatura de um raio pode atingir 30.000 graus Celsius, cerca de 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. É uma quantidade impressionante de energia sendo liberada em uma fração de segundo, literalmente sobre nossas cabeças. E aqui vai um fato que muitos acham difícil de acreditar. Existem mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea. Enquanto nossa galáxia contém entre 100 e 400 bilhões de estrelas, um número já impressionante, cientistas estimam que existam aproximadamente 3 trilhões de árvores em nosso planeta. Isso significa que para cada estrela em nossa galáxia, há pelo menos 7 árvores na Terra. Claro, estamos desmatando em um ritmo alarmante. Perdemos cerca de 15 bilhões de árvores por ano. Mas esse número ainda é surpreendentemente grande. Esses fatos cotidianos nos lembram que o extraordinário está frequentemente escondido no ordinário, e que mesmo as coisas mais familiares podem guardar segredos fascinantes. O mundo ao nosso redor é muito mais complexo e surpreendente do que percebemos à primeira vista.
Depois de conhecer todos esses fatos surpreendentes, vale a pena refletir. Por que temos tanta dificuldade em acreditar em informações que desafiam nossas concepções prévias do mundo? A resposta está na forma como nosso cérebro evoluiu. Ao longo de milhares de anos, desenvolvemos o que os psicólogos chamam de viés de confirmação, a tendência de favorecer informações que confirmam nossas crenças existentes e rejeitar aquelas que as contradizem. Era um mecanismo útil em ambientes primitivos, onde seguir padrões conhecidos aumentava nossas chances de sobrevivência. Nosso cérebro também busca constantemente economizar energia. Aceitar informações que se encaixam em nossos modelos mentais existentes requer menos esforço cognitivo do que reestruturar completamente nossa compreensão do mundo. É por isso que muitas vezes preferimos descartar um fato surpreendente como fake news ou exagero, em vez de integrar essa nova informação à nossa visão de mundo. Além disso, somos seres sociais. Nossas crenças são frequentemente moldadas pelo consenso do grupo ao qual pertencemos. Quando um fato contradiz o que todo mundo sabe, a pressão social para rejeitar essa informação pode ser enorme, mesmo quando as evidências são claras. Mas é justamente essa capacidade de questionar, de duvidar e de buscar evidências que nos permitiu avançar como espécie. Os fatos que compartilhei hoje não são apenas curiosidades para impressionar seus amigos em uma conversa casual. Eles são lembretes de que o mundo é infinitamente mais complexo, mais estranho e mais fascinante do que nossa experiência cotidiana nos leva a crer. São convites para mantermos a mente aberta, para cultivarmos a curiosidade e para nunca pararmos de questionar o que achamos que sabemos. Qual desses fatos mais surpreendeu você? Foi descobrir que somos praticamente espaço vazio? Que compartilhamos metade do nosso DNA com bananas? Ou talvez a história da onda de melaço que matou 21 pessoas? Cada um desses fatos abre uma janela para um aspecto diferente da realidade que normalmente não percebemos. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos fatos mais surpreendentes que parecem falsos, mas são 100% reais. De átomos que são quase inteiramente espaço vazio a cidades inteiras, vivendo em um único prédio, de coincidências impossíveis a fenômenos cotidianos extraordinários. Espero que estas histórias tenham expandido um pouco sua percepção do que é possível. Se há uma lição a ser tirada de tudo isso, é que a realidade é muito mais rica, estranha e fascinante do que qualquer ficção que possamos criar. O universo não se preocupa com o que achamos plausível ou implausível. Ele simplesmente é. E quanto mais aprendemos sobre ele, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Da próxima vez que você ouvir algo que parece impossível de acreditar, lembre-se destes fatos. Talvez valha a pena suspender a descrença por um momento e considerar, e se for verdade, essa curiosidade, essa disposição para questionar e aprender, é o que nos impulsiona para a frente como indivíduos e como espécie. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os aspectos mais surpreendentes da realidade, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe nos comentários qual fato mais surpreendeu você ou se conhece outros fatos igualmente impressionantes que parecem falsos, mas são verdadeiros. Na próxima semana, vamos explorar mistérios científicos que ainda não foram resolvidos, fenômenos que desafiam nossa compreensão atual do universo. Acredite, a realidade continua mais estranha que a ficção. Até lá, mantenha a mente aberta e nunca pare de se surpreender com o mundo ao seu redor. Afinal, como disse o físico J.B.S. Haldane, o universo não é apenas mais estranho do que imaginamos, é mais estranho do que podemos imaginar.